Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Direito na Prática. Estamos juntos aqui na Rádio Educadora 88.3. E eu já convido cada um de vocês aí a partilhar essa live, a enviar essa live aí para os seus familiares, para os seus amigos, a nos seguir aí também no nosso Instagram, @marluciduarte.adv. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem pertinente. Hoje nós vamos falar sobre um planejamento, né, previdenciário. Na verdade, a gente vai resolver vários casos práticos, trazer aqui várias informações a respeito do previdenciário. Então, eu tenho certeza que você deve ter aí um amigo, você deve ter aí um parente que vai dar um estalo assim, poxa, olha, essa pessoa está precisando dessa informação. E aí você já vai enviar essa live aí para que seu familiar pode estar se organizando com a sua documentação a respeito do previdenciário, fazendo ali o prévio, a programação, para já deixar tudo arrumadinho para quando chegar a data de se aposentar ou o documento que está faltando, você já saber tudo organizado. Como é bom a gente se prevenir, porque buscar as coisas depois só dá trabalho. Então, a prevenção, a organização das coisas lhe traz mais credibilidade, mais agilidade, né? Mais rapidez naquilo que você vai fazer, tá certo? Então, sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer aqui a presença do Ícaro. Ícaro, seja muito bem-vindo. Né? Você que já está aí também já se organizando aí para anotar as perguntas dos nossos ouvintes. Também a Ana, que está conosco aqui participando, né? Seja muito bem-vinda, Ana Luísa. Ela também vai estar hoje anotando aqui as perguntas, vai estar aqui conosco aqui na técnica. Muito obrigada aí pelo seu servir. E o Ian, né? Hoje quem está lá na técnica também conosco, não sei se é o Ian ou se é o Matheus, né? Ah, deve ser o Matheus. Então, Matheus, muito obrigada aí pelo seu servir, tá certo? E a nossa convidada especial, ela que já participou conosco aqui outras vezes, ela que faz parte do quadro aqui do nosso escritório, é uma das associadas aqui no nosso escritório e ela é especialista em direito previdenciário. É por isso que eu disse para vocês, mandam as suas perguntas, tiram as suas dúvidas, porque se vocês mandarem no programa, vocês vão ter esse feedback logo aqui no programa. Vocês vão ter as suas respostas aqui no programa. Agora, se vocês deixarem para depois, aí vão ter que pagar a consulta, certo? Quem for esperto, já manda sua pergunta aqui. Se não for aqui no programa, vai pagar a consulta depois com a doutora Andréia. Doutora Andréia, muito obrigada aí pela sua participação. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, doutora Marluce. Boa tarde ao Ícaro. Boa tarde, Ana Luísa. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Obrigada pelo convite, doutora, para estarmos aqui mais uma vez, né? Falando desse tema tão pertinente, né? Principalmente nesse tempo de mudanças, de novidades aí previdenciárias e a atualização legislativa, né? Ela está assim constantemente acontecendo. Então a gente sempre tem uma mudança aqui, uma mudança ali, e é sempre bom a gente estar a par do que está acontecendo. Doutora, às vezes as pessoas perguntam muito quando eu falo assim: olha, você tem que deixar o seu CNIS atualizado, porque às vezes a pessoa acessa lá o INSS, o meu INSS, né? Mas no CNIS dela não está atualizado como está na carteira de trabalho, ou então no seu contra-cheque, ou então de uma empresa que ele saiu, já teve um emprego anteriormente, mas esse foi dado baixa, né? Na verdade, foi colocado lá no CNIS a data de entrada, mas não foi colocada a data de saída. E às vezes as pessoas nem sabem o que é CNIS. Explica aí para os nossos ouvintes o que é CNIS e como eles deixar esse CNIS organizado. Pronto, é uma pergunta assim, bem pertinente, né? Porque é muito comum a gente encontrar situações como essa, né? Os clientes, quando eles chegam, né, para a gente analisar a situação deles, a gente observa que muitos estão com as informações ali ausentes, né?
E o CNIS, ele é o Cadastro Nacional de Informações, né? Que diz respeito ao trabalhador. Ou seja, lá vai contar todos os vínculos que a pessoa teve ao longo da vida. E isso é importante porque são essas informações que são levadas em consideração no momento de fazer o cálculo da aposentadoria. Tanto para o INSS analisar se aquela pessoa, naquele momento que requereu o benefício, ela preenche os requisitos, quanto para nós advogados fazermos o planejamento previdenciário, que nada mais é do que organizar todas essas informações que constam lá na plataforma do INSS, confrontando, né, as informações da plataforma com a documentação da pessoa. No caso, como você falou, né, dos vínculos que constam a data de entrada, mas não constam a data de saída, a gente precisa fazer o acerto de CNIS, né? Que é um dos serviços que compõe ali o planejamento previdenciário, né? Onde a gente apresenta ao INSS as informações corretas e pede que essas informações elas sejam retificadas, né? Para que o tempo correto e as informações elas passem a constar ali de forma clara, para que não gere um indeferimento, não gere uma perda na remuneração ou algo nesse sentido. E, doutora, para fazer esses documentos, se o cliente, por exemplo, ele vai guardando aquelas carteiras e aquelas carteiras vão ficando ali tão velhas e às vezes a pessoa muda de uma residência para outra e aí, nessas mudanças essas pessoas perdem essas carteiras. Não tem como provar ali a sua documentação. Lá no CNIS não consta a data que a pessoa saiu, né, que foi dado baixa, e essas pessoas não têm mais esses documentos para poder organizar esse CNIS, como eles devem agir? Bom, a carteira de trabalho, ela não é o único documento hábil para fazer esse acerto, né, de informações. A gente pode estar utilizando contratos de trabalho, né? Não necessariamente na carteira, porque o contrato lá na carteira de trabalho tem a parte que a gente preenche, né, do contrato de trabalho. Mas fora isso, antigamente, ainda hoje acontece, né, na verdade, o contrato formalizado, onde é assinado e tudo mais, constam basicamente as mesmas informações. Tanto os contratos de trabalho quanto as folhas analíticas do FGTS, né, elas também constam essas informações. Então, esse documento do FGTS, ele é bem utilizado para comprovação de vínculo, para atualização da data, né, de entrada e saída. Porque é um documento que o trabalhador ele pega assim depois de muito tempo, né? De repente a gente está precisando fazer uma atualização de vínculo e comprovação de um vínculo, a gente pede que o trabalhador vá à Caixa Econômica e peça esse documento, que é o extrato analítico do FGTS. E ele precisa ser carimbado e assinado por um servidor de lá, né? Para que ele tenha validade. E também é um documento muito utilizado. Aí a gente vai vendo, né, o que que a pessoa tem, porque a gente sabe que hoje as pessoas elas têm essa dificuldade, principalmente documento muito antigo, né? Então a gente reforça aqui a importância de você ao longo da vida ir guardando com cuidado esses documentos, porque mais na frente ele pode fazer a diferença, né? Então se a pessoa não tem da onde tirar, como que a gente vai poder ajudar, né? Então é importante que a pessoa também tenha consciência de se precaver nesse sentido. Eu sempre digo que, geralmente, quando você vai para o judiciário, o advogado vai peticionar, ele pode fazer uma tese lindíssima, encher ali a inicial dele, né, a minuta dele, de jurisprudência. Mas se ele não provar o que ele está dizendo, ele não vai ter êxito. Né? O judiciário às vezes já é difícil, então eu também imagino que a mesma coisa é o INSS. Você pode fazer uma peça ali bonita do jeito que você, com várias leis e jurisprudência, mas se você não juntar o documento do qual você está falando, você vai acabar tendo um indeferimento, porque não adianta eu dizer algo e não provar. Né? Então, sempre é bom, como você disse, foi bem relevante o fato de guardar esses documentos. Você não concorda com isso, que precisa provar aquilo que você está falando? Não, com certeza. E a gente verifica, né, que no INSS, na verdade, administrativamente, a gente vê que o INSS ele não tem a tendência a não considerar todos os documentos que apresentamos, né? Então, assim, existe um rol de documentos, né, especificados ali nas legislações previdenciárias,
mas a gente infelizmente vê que às vezes, mesmo apresentando vários documentos, ainda assim a análise ela não segue corretamente, né? O que leva a gente ter que refazer o pedido ou judicializar, enfim, a gente vê qual a melhor estratégia para aquele caso. Mas, de fato, já tem essa questão deles não considerarem toda a documentação. Imagina se eu não anexar bons documentos que comprovem o meu direito, né? Isso mesmo. Doutora, e esse aí nós estamos falando das pessoas que trabalham com carteira assinada, que tem aquele como provar aquele vínculo. E aquelas pessoas que não têm como provar o seu vínculo, por exemplo, não trabalham de carteira assinada, eles têm uma outra forma que eles possam estar contribuindo, né, para poder também estar se respaldando no futuro e buscar a sua aposentadoria? Sim, quando a gente fala de autônomo, né, é importante a gente também ter essa diligência com a nossa documentação. Não é porque eu estou trabalhando, por conta própria que eu não vou fazer um recolhimento previdenciário, eu não vou me planejar, né, para o futuro. Então, assim, mas infelizmente a nossa realidade hoje é ver que os trabalhadores autônomos, eles vivem na informalidade, né, em relação às contribuições previdenciárias. Não é muito comum você ver trabalhadores autônomos fazendo o seu recolhimento previdenciário. Dentro desse plano, desse, digamos, até mesmo de quem é pessoa jurídica, né, eles têm a tendência de não deixar essa contribuição de lado através do Prolabore, né? Que a gente sabe que a pessoa jurídica recolhe a contribuição previdenciária em cima do Prolabore. Então, a gente vê muitos realmente abrindo mão dessa contribuição, né? Mas eles têm que também se planejar para o futuro, né? É como eu sempre digo para as pessoas. Pensar em direito previdenciário não é só para o momento da aposentadoria, né? Mas pensar em situações que podem acontecer ao longo da minha vida, né? A gente não sabe se iremos precisar, né, desse serviço. Mas, em contrapartida, né, é bom sempre estarmos preparados. Então, assim como os trabalhadores de carteira assinada que têm seus direitos garantidos, os autônomos também podem ter, né? Desde que eles tenham essa diligência, né, de fazer as suas próprias contribuições, porque quando se trata de autônomo, a contribuição previdenciária ela fica sob responsabilidade do próprio segurado, não cabe mais ao empregador, né? Como no caso dos trabalhadores de carteira assinada. Então, só voltando um pouquinho aos trabalhadores de carteira assinada, né? Esses trabalhadores de carteira assinada, caso a pessoa se detém lá, que trabalhou de carteira assinada aí há 15 anos, mas lá no seu CNIS ali só tem 10 anos. Como é que ficaria esses 5 anos aí para poder justificar? O trabalhador teria que pagar por fora ou é o empregador que paga esses valores? Bom, se o vínculo ele estava comprovado, né? A pessoa trabalhou de fato ali 10 anos, mas só tem 10 anos não, 15 anos, mas só tem 10 anos de recolhimento, né? Feitos pelo empregador. Porque nesse caso, né, a contribuição previdenciária, ela é obrigatória ser paga pelo empregador. O restante, mesmo que não tenha, não pode prejudicar O empregado. o segurado, no caso, né? A falta de recolhimento, porque não era obrigação dele, né? Não era obrigação fiscal dele de fazer esse recolhimento. Então, ele, por isso, não pode ser responsabilizado. É, o- a gente já teve situações nesse sentido, onde no despacho do INSS dizia que a pessoa não tinha o tempo de contribuição completo porque não havia sido recolhido, não tinha recolhimentos de tal tempo, né? Até tinha lá dizendo que tinha tantos anos de contribuição, mas nesse despacho específico tinha dizendo que estava faltando tantos anos. Só que a pessoa era, nessa situação, ela era empregada doméstica, né? Hum. E aí, uma das fundamentações que usamos é essa de que a obrigação previdenciária ela é do empregador e não do trabalhador. Então, embora não tivesse lá contribuições, ela não poderia ser prejudicada pela não concessão de sua aposentadoria, né? E aí recorremos e conseguimos aposentá-la.
Mas daí você comprovou através da carteira que ela estava que ela, com outro documento que, né, durante esse período ela estava. Sim, ela estava trabalhando, conseguimos comprovar, né? Tinha o tempo, a assinatura estava em dias e tudo mais. Porém, realmente, nesse caso específico era porque não tinha contribuição previdenciária, né? Hum. O empregador realmente ficou muito tempo sem fazer recolhimentos e isso prejudicou ela quando ela solicitou, né, por conta própria, a aposentadoria. No entanto, esse indeferimento não deveria ter ocorrido, porque não era obrigação dela de fazer os recolhimentos. Ela estava com a assinatura da carteira, estava toda regularizada, conseguimos formalizar e o INSS, após fundamentarmos, né, concedeu o benefício. Até porque o INSS ele tem uma outra forma de cobrança, né? Ele que deve, na verdade, cobrar aí o empregador pelo fato de estar em débito com o INSS e não prejudicar o segurado, né? Como o recolhimento previdenciário ele é um imposto, né, a ser Sim. pago, a obrigação de fiscalização é da própria Receita Federal, né? Não, então, assim, em tese, essas contribuições elas vencem, né? Em termos falando assim de imposto em si, né? Passados 5 anos, aquele imposto prescreveu. Aí muitos empregadores acabam não pagando. No entanto, isso aí não essa questão fiscal não tem que entrar em discussão e se contrapor ao direito do autor, né, da demanda. Então, se fiscalizar ou não, isso aí não diz respeito ao empregador, ao empregado, perdão. Isso aí é questão do empregador e do fisco, né? Certo. Doutor, e a respeito, por exemplo, o profissional liberal, que ele tem uma empresa, você falou que ele vai contribuir através do Prolabore, né? Mas aquela pessoa que ele é um autônomo, que ele não tem um CNPJ, ele tem uma outra forma de contribuir, porque às vezes eles pagam através de um requerimento, ou de um carnê, de uma documentação através disso. Não, não tem isso para que eles possam estar se respaldando a respeito da sua aposentadoria futura? Sim, os autônomos que não têm CNPJ, eles fazem através da guia de pagamento, né? Então, ele precisa ali. Uma observação que eu digo é sempre assim: não é você fazer recolhimentos aleatórios, né? Ah, eu trabalho de qualquer coisa que eu vou ir pagando ao INSS. Se porventura o INSS pedir para você comprovar sua atividade, você tem que comprovar. Então, assim, tem gente que não é autônomo, mas contribui na condição de autônomo. E se um Hum. dia ele precisar de alguma coisa e o INSS solicitar que ele comprove a atividade, ele vai dizer que ele trabalhava de quê? Então, assim, é meio contraditório. Então, é preciso ver antes, né, de fazer a contribuição ali pela guia de pagamento, saber de fato em qual categoria você se encaixa, né? Para você não contribuir com o código de pagamento errado. E aí, futuramente, gerar, né, danos. Então, assim, também passa por uma análise. Você, assim, é livre a pessoa ir no INSS se informar, né? Buscar orientação. Mas, assim, a gente sempre recomenda que a pessoa busque um advogado para ver, arrumar toda essa situação para que futuramente ele não tenha nenhum problema. Isso é importante. É como o fato que você falou a respeito de guardar a documentação, né? Guardar todos esses documentos, você ter posse de tudo aquilo, para depois você ter como se respaldar. Mesmo como você mesmo disse, de repente pode ser que a pessoa possa buscar isso de uma outra forma, mas guardar os documentos seria interessante. Mesmo sendo aquelas, hoje, as carteiras que são digitais, mas mesmo assim eles precisam guardar aquelas carteiras antigas? Precisam. É importante que isso aconteça, porque em algum momento o INSS pode solicitar a entrega, né, do documento físico para comprovar o que está dizendo na carteira digital. Porque, assim, a princípio, a carteira digital, quando você baixa ela vai baixar todas as suas informações desde lá de 80 e pouco, 70 e pouco. Porém, essas informações antigas, até 2015, que foi quando a carteira digital passou a vigorar, o que tivesse de problema no vínculo ia
permanecer, porque é a mesma informação que aparece no CNIS, aparece na carteira digital. Então, se esse vínculo antigo possuía um problema, uma pendência, né, um indicador ali de alguma pendência que deveria ser ajustada, na carteira digital também vai aparecer. Então, como que eu vou comprovar um vínculo se ele já está mostrando que está errado lá na carteira digital? Então, assim, é importante eu ter a carteira física desses tempos antigos, né? E as informações que são posteriores a 2015, elas já constam no próprio sistema dela, né? Então já fica mais fácil assim de buscar. Mas as anteriores, que a gente encontra muito isso quando a gente vai fazer a análise do CNIS, é, a pessoa traz a carteira digital e a gente precisa arrumar um vínculo e tá a mesma informação nas duas plataformas. E aí a gente precisa da carteira física para poder comprovar de fato aquela informação do vínculo. As coisas eletrônicas hoje mudaram muito, né? O bom de você não ter tantos papéis ali, mas querendo ou não, ainda é bom você guardar seu papelzinho ali, porque, como você mesmo disse, as informações que vão estar ali no CNIS, né? Como as informações que vão estar na carteira digital, vai ser as mesmas informações que vão estar no CNIS. Então, para ele contrapor, só se tiver realmente aquele papelzinho mais velhinho que esteja ali guardado. Isso. Né? E a respeito também, doutora, quando é que um profissional, porque geralmente às vezes as pessoas, eu já até tive inclusive cliente que me buscou a respeito disso, que às vezes eles mesmo querem ir dar entrada no processo deles e aí vão lá e não conseguem, né? Então, quando que você orienta a esse profissional, a esse segurado e buscar realmente um profissional especialista da área para que ele não possa perder tempo e dinheiro? É o que eu acabei de falar, né? A pessoa ela pode fazer o requerimento sozinha, não é obrigatório hoje você fazer um pedido de um benefício através de um advogado. Não, você pode fazer só. Só que é muito arriscado você ter problemas ao longo desse processo administrativo, né? A gente vê que a pessoa, ela tem situações que são complexas, né? Principalmente pessoas que tiveram muitos vínculos, pessoas que têm indicações de pendência no CNIS, enfim, são várias situações. Essa pessoa, ela pode fazer o requerimento sozinha, mas com certeza vai aparecer situações ao longo do processo administrativo que ela não vai saber resolver, né? Então, assim, eu indico sempre que a pessoa, se ela, a melhor opção é desde o início buscar ajuda, né, especializada para poder verificar se está tudo correto com a sua documentação, porque é muito melhor você se organizar, né, como você disse no início do programa, né? Quando você se planeja, você evita frustrações, né? Você evita dor de cabeça, você evita perder dinheiro, perder tempo. Então, assim, é essencial que você busque o quanto antes, né? Não é só, se não der certo, eu vou buscar um advogado, né? É, já de início, assim, eu admiro quando os clientes eles ainda não tentaram, mas eles já buscam um advogado para Se já planejar, se né? planejar e ver se tá tudo ok, né? Para já de primeira entrar e não ter dor de cabeça. O problema é, doutora, que as pessoas são muito imediatistas. Então, eles só acham que vão precisar de um médico no momento que estão doentes. Eles só acham que vão precisar da aposentadoria na hora que estão buscando e foi negado. Né? E eu sempre falo aqui, se você se planeja até a respeito de uma doença, é muito mais fácil você descobrir algo na sua saúde, em você, se você realmente vai fazer seus exames regularmente, se você está se planejando, se você está se organizando na sua vida. Então, a mesma coisa, as pessoas também têm que pensar, não sei se eu estou errada, mas eu acho que a mesma coisa a pessoa também tem que pensar nisso na sua documentação, porque não é deixar só
para o dia que você vai se aposentar, aí você vai correr atrás dessa documentação. E às vezes ainda vai sozinho. A gente mesmo já teve clientes que às vezes deram entrada errada, juntaram documentação que não era necessário e acabaram perdendo tempo e não resolvendo o problema. E acabaram, depois de muito tempo, tendo que buscar um advogado para poder resolver. Não? Verdade. Principalmente as situações de pessoas que trabalharam no serviço público, né? Sim, Que elas chegam, eu quero me aposentar, ou já deu entrada na aposentadoria e levou documentos que não eram suficientes, né? E não eram corretos para fazer o tipo de solicitação. E aí, quando chega, tive meu benefício indeferido e tal, mas eu trabalhei, eu tenho tempo, aí a gente vai ver, tá faltando um documento realmente, né? Tipo, quem trabalhou no serviço público, trazer uma declaração de tempo de contribuição, né? Que é o documento hábil para averbar tempo, no serviço público, lá no INSS. Aí a gente vai ter que fazer essa solicitação ainda no órgão onde a pessoa trabalhou. Então, assim, né, já é um tempo que a pessoa perde. Então, quando a gente pega o cliente já do começo, a gente já vê o que a gente precisa solicitar, né? A gente vê o que a gente precisa melhorar, principalmente nos casos de saúde, né? Quando a pessoa verifica ali que ela está com um problema de saúde e precisa se afastar do trabalho, aí a gente vai ver a documentação médica dela, ver se está suficiente para análise, né? Aí o advogado, ele sempre vai olhar a sua documentação e vai ver o que pode melhorar ainda mais, porque isso aumenta as chances de deferimento na via administrativa. Hoje em dia, a gente demora em torno de 3 a 4 meses para ter uma análise, né, do benefício. Então, a gente evitando um processo judicial é excelente. com É certeza. excelente para o cliente, é excelente para nós advogados, né? Então, assim, tudo que a gente puder fazer antes do requerimento para ajustar e a gente ter certeza que aquilo ali pode ser deferido na via administrativa, a gente faz. É muito mais interessante para o cliente, para todos nós, né? Fazer essa prevenção, fazer essa organização dessa documentação, por conta da agilidade, por conta de tudo se torna bem mais fácil quando você se organiza antes. Doutor, e em relação a essas pessoas que são os rurais, vamos falar um pouquinho aí do nosso público, a nossa rádio educadora, eu tenho certeza que está aí. Quero agradecer a cada um de vocês aí, nos dá essa oportunidade aí de adentrar aí na sua casa. Muitas pessoas aí nas cidades aí dos interiores estão conosco aí. Então, como a gente orientar também essa pessoa aí que é lá do interior, essa pessoa que é rural, que trabalha aí com a agricultura familiar ou que trabalha aí na pesca, para também deixar a sua documentação organizada e poder aí buscar seu benefício. Esses são os segurados mais delicados, né, que temos. Por quê? Porque a gente sabe que hoje o cenário do trabalhador rural, ele não é aquele tipo de pessoa que tem essa consciência de, eu vou guardar meus documentos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Hoje, com a informação mais disseminada, né, a gente vê que é um pouquinho melhor. Hoje, atualmente, o trabalhador rural, o pescador, ele já tem noção que ele precisa de documentos, né, para requerer benefícios. Mas os mais antigos, né, eles não tinham esse conhecimento, essa noção. E aí, quando ele ia solicitar porque assim, até 2019 bastava a declaração do sindicato Hum, dizendo que aquela pessoa era trabalhadora rural do ano tal, tal, e ela se aposentava. A partir da reforma da Previdência de 2019, essa declaração não servia mais como base para aposentadoria. Ela pode servir como um documento ali dentre muitos que o trabalhador rural pode apresentar. Então, assim, ele passou a comprovar o seu tempo de contribuição através da documentação de sua vida. Ou seja, se ele começou a trabalhar lá em 1990, ele precisa juntar documentos que comprovem o trabalho dele desde aquela época. Então, ele tem que comprovar ano a ano ali, não necessariamente ano a ano, né? Mas, pelo menos assim, ao longo desse tempo que ele está alegando que trabalhou como rural, juntar algum documento, né? Que possa comprovar. Então, assim, antes eles não tinham essa noção, né? E muitos acabaram sendo prejudicados quando houve essa transição, né?
E agora não, hoje já é bem difundido no meio deles que eles precisam buscar juntar documentos. Sempre que eu tenho a oportunidade, assim, contato com algum trabalhador rural, né, ou pescador, eu digo, olha, principalmente jovens, né, olha, começa a guardar documento para quando tu for te aposentar. Qualquer lugar que você for, solicita o documento que consta tua profissão. Você é sindicalizado, você, né, participa ali de eh, uma Associação. associação, né, rural ou de pescador, você tá lá registrado, vai buscando documentos que possam lhe ajudar, né? Vai participando de eventos que eles possam estar oferecendo ali para difundir informações, né? Então, assim, não é você ficar, exercer sua função e ficar alheio ao que está acontecendo. Não, buscar realmente se interar, porque eles são muito prejudicados. No geral, assim, o trabalhador rural, ele é muito prejudicado nessa falta de documentação e falta de informação. E às vezes, doutor, eles só têm aquele documento que eles foram lá no sindicato e pagaram aquele documentozinho. Mas na hora, o que, que eles fazem? Eles vão fazer alguma compra, ou eles não têm um cuidado de, na hora de colocar a profissão deles. Eu já tive cliente que em alguns documentos ele era pescador, em outros documentos ele era agricultor rural, em outros documentos ele era lavrador, e assim sucessivamente. Em cada compra que ele fazia, ou cada documento ele colocava uma profissão, um ato que ele fazia, né? E aí, quando você vai juntar isso aí não dá problema não para o cliente, A já que gente, não sabe se ele é pescador ou se ele é da agricultura familiar ou o que que ele é. bom, a gente precisa analisar a documentação e fazer com que ela seja coerente diante do que eu quero passar para o INSS, né? Então, assim, hoje é tudo informatizado referente ao trabalhador rural. Tanto é que eles têm o objetivo, né? O governo tem o objetivo de cadastrar todos eles, né? Para que, quando eles forem requerer benefícios, né? Não tenha essa dificuldade, né? Porque eles são os mais prejudicados. Então, assim, hoje é informatizado a minha forma de requerer o benefício. Então, quando eu vou comprovar a atividade rural, eu preencho informações que vão ser analisadas numa base de dados lá do governo. Então, se eu coloco lá que fulano trabalhou de tal ano a tal ano, eu tenho que colocar aquilo ali com a documentação que eu estou apresentando. Eu não posso Sim. alegar de forma aleatória ou misturar todas as informações, porque vai dar problema na hora da análise, né? O servidor não vai entender o que, que eu estou querendo e não vai. Ele vai dizer assim: não, isso aqui é contraditório, essa pessoa aqui não trabalhou de nada, afinal. E aí, assim, é sempre a gente montar uma linha do tempo e que tenha sentido, né? Eu não posso fazer nada aleatório, porque como tudo é informatizado, então se eu colocar lá as informações desse cliente, ele vai buscar numa base de dados governamental, né? Então vai ver se aquele cliente registrou alguma coisa relacionada à pesca, se recebeu algum benefício relacionado à pesca, ou se ele tem algum cadastro rural, né? Se cadastrou em alguma base governamental, enfim, ele vai buscar. E eu preciso ter coerência no meu requerimento, porque às vezes se eu fizer confusão de informações, vai gerar indeferimento. Isso é complicado. Por isso que, como você falou, eles são os mais prejudicados. Prejudicados porque às vezes não têm essas informações, prejudicado porque eles mesmos às vezes já não guardam, não sabem ali como agir. E muitos ainda têm aquela noção de que para eu requerer um benefício, para me aposentar, eu preciso ser sindicalizado, eu preciso estar pagando a cooperativa, eu preciso estar pagando lá a associação, enfim. Não é necessário, né? É como a doutora falou. Tem gente que chega para requerer um benefício, mas aí a gente pergunta, tá, quais são os teus documentos que você tem de rural? Vamos ver. Ah, eu não tenho nada. Você foi cadastrar, botou o quê? Ah, eu botei que não trabalhava. Ou sei lá, ele mesmo se complica, né? Então, assim, só pagar aquele carnezinho da minha contribuição para o sindicato não gera direito ao benefício, né? A gente sempre diz isso para os clientes.
a gente tem que juntar outros documentos para comprovar, né? E as pessoas ainda, infelizmente, ainda acham que quando chegam pra gente, eu quero me aposentar, doutora. Tá bom. Aí, olha, eu já paguei não sei quantos anos o sindicato. Isso mesmo. Aí a gente disse, tá, mas além de pagar o sindicato, o que mais que você tem? Aí a pessoa quase não tem nada. Aí a gente fica assim, meu Deus, aí não dá pra gente fazer milagre, né? A gente vai tentar buscar ali documentos que a pessoa não tem noção que ela pode ter feito, né? São os documentos de cartório, né? De hospital, enfim, são documentos que ficam lá registrados. A gente faz solicitações para ver se a pessoa declarou a profissão dela e se a gente pode usar esse documento, mas só pagar a guiazinha lá do sindicato, gente, não dá certo. E, doutora, tem diferença de idade para o trabalhador rural e para o CLT? Ou Sim, todos são iguais? trabalhador rural e trabalhador urbano tem diferença em relação à idade. Por que foi concedida essa redução de idade para os trabalhadores rurais? Porque a gente sabe que é um trabalho ali, Árduo. muitos trabalham no sol, né? Aquele trabalho pesado. Então, realmente foi dado esse benefício da redução de idade. Então, mulheres se aposentam aos 55 anos e homens aos 60, que é diferente do trabalhador urbano, né? Mulheres hoje são 62 anos e os homens 65. E quando eles precisam receber um benefício, da mesma forma também, eles também precisam provar a atividade deles para receber esse benefício? Sim, para todo o benefício que o trabalhador rural ele for solicitar, seja auxílio-doença, seja aposentadoria, seja salário maternidade, ele precisa comprovar o trabalho dele. Como que é, como, eu tenho dúvida, como que é comprovado esse salário maternidade para uma pessoa que não trabalha, que não é CLT? Por exemplo, uma pessoa que é rural. Como ela vai receber esse salário maternidade? É A a traba- mesma coisa também, é provar os documentos também que ela é rural? Isso, a trabalhadora rural ela também vai comprovar o seu tempo de atividade através da documentação que ela apresentar. Então, geralmente essa documentação do salário materno é anterior ao parto, né? Hum, Então, assim, antes a gente teve uma mudança legislativa ano passado que garantiu a questão eles tiraram a carência, né, do benefício para trabalhadoras rurais, autônomas, facultativas e igualaram as empregadas urbanas, né, de CLT. Que no caso, a trabalhadora de carteira assinada, quando ela está grávida, né, ela não precisa cumprir a carência para solicitar o benefício, basta ela ter qualidade assegurada que ela consegue receber. Já as trabalhadoras autônomas, né, rurais ou as facultativas, elas, para receberem o salário materno, elas tinham que comprovar 10 meses de carência anteriores ao hum. parto, para poder ter direito ao benefício. E aí o STF retirou essa questão da carência e igualou as duas modalidades, né? Bastando ter qualidade segurada. Então, assim, hoje, né, para eu me aposentar, ou, perdão, para eu receber o salário materno, basta eu comprovar que estava exercendo algum tipo de Atividade. trabalho nesses últimos 10 meses, né? E a trabalhadora rural é o documento rural ali que ela pode anexar. Ah, eu fui no hospital, fiz todo o meu pré-natal no SUS e guardei meus documentos lá que constam a minha profissão, posso juntar. Enfim, qualquer documento que aponte essa atividade dela anterior ao parto ali, né? Em algum desses meses aí anteriores, nos 10, ela tem direito. Da mesma forma, a trabalhadora não, a contribuinte, né, individual ou facultativa. Tá muito em alta essa questão, né? A pessoa tá grávida, mas não trabalha. E aí tem havido muito essa questão da contribuição como facultativa, né, para ter direito ao benefício. Então, assim, muitas mulheres buscaram realmente, né, estava ali já 1 ou 2 meses antes de ter bebê, e buscaram, né, se informar a respeito dessa mudança e o que elas poderiam estar fazendo para receber esse benefício. E aí os advogados começaram a orientar a pagar, fazer a guia de pagamento, né, em dia para garantir a qualidade segurada e que fosse anterior ao parto. E aí muitos estavam fazendo o pagamento, né, anterior,
de uma guia, 2 guias, enfim, para garantir o direito. Mas isso aí é antes do parto ou antes dela engravidar? A criança nasce, são 9 meses, né? Então ela precisa estar pagando antes de engravidar, ou mesmo ela já está 2 meses, 3 meses já grávida, ela pode começar a pagar a partir dali. É antes do parto. É 10 meses antes do parto. Então, assim, Quan- não vai a criança nascer com 1 ano e eu ir buscar meu salário materno, porque não tem o que fazer, né? Então, assim, eu tô ali grávida, eu tô grávida, já tem que pensar como é que eu posso estar recebendo meu salário materno, né? Porque antes muitas se atentavam a isso já ali com 6 meses de gravidez, não tinha tempo hábil para cumprir a carência de 10 meses, né? Então, hoje Sim. não, você tá grávida ali, faz uma contribuição, né? Não tem condição de pagar todos os meses, faz uma contribuição para garantir tua qualidade segurada, né? Para no momento do parto você estar com qualidade segurada, que isso vai garantir que você receba o benefício. Ah, eu tenho uma dúvida também. Em relação ao auxílio doença, né? Então, de repente, a pessoa vinha pagando, já pagando a contribuição individual, e aí ela já pagou 6 meses. Lá ela ficou 2 meses sem pagar. E aí aconteceu uma fatalidade da pessoa, sei lá, perder uma perna, né? E aí ela começou a pagar. O fato dela ter começado a pagar, mas já aconteceu a fatalidade, né? Ela tem direito a receber esse auxílio, ela já pagou, ela vinha pagando, essa pessoa ela vinha pagando, já tinha mais ou menos uns 3 anos que ela pagava através do carnezinho. Só que depois houve um problema, ela deixou de pagar. Né? Então ela já fazia 6 meses que ela não estava pagando. Aí aconteceu o acidente. E aí ela começou a pagar a partir dali. Né? Ela tem como receber esse auxílio? Bom, se ela estava pagando certinho nos 3 últimos anos e ela deixou apenas 6 meses sem pagar e durante esses 6 meses ela sofreu um acidente, ela ainda está coberta pela qualidade segurada, né? Porque assim, eu acho que deve ser uma pessoa autônoma, né? Sim. Então, assim, quando a pessoa autônoma paga, se ela pagou 12 meses, né, que é a carência mínima para qualquer benefício de acidente ou auxílio Doença. doença, se ela ficar alguns meses sem pagar, ela ainda está coberta, né, pela qualidade segurada. Geralmente é 1 ano, né? Então, assim, eu paguei 12 meses certinho, eu ainda consigo ficar ali 1 ano sem pagar, que eu estou coberta pela Hum. qualidade segurada, né? Então, nesse caso aí em questão, a pessoa conseguiria sim. O que não pode ela pagou há 10 anos atrás, e aí se acidentou agora, está incapacitada, e depois do acidente é que ela voltou a contribuir, ela não consegue, porque no momento da incapacidade, ela não tinha qualidade segurada. Então, ela pode pagar o que for depois que não vai mudar a situação, ela não vai conseguir de jeito nenhum. Porque você tem que ter qualidade segurada e carência no momento em que você está incapacitado. Então, sempre que é feito a análise dos benefícios de auxílio-doença, a primeira coisa que eles vão ver é isso. Se no momento da incapacidade a pessoa tinha qualidade segurado e tinha carência para requerer. E em relação à aposentadoria, a pessoa pagou também, essa mesma pessoa, ela vinha pagando também como é que se diz? O carnezinho, né? FGTS. Isso. E aí deixou de pagar por um determinado tempo e voltou a pagar depois do acidente, né? Mas aquele período que ela pagou antes, segundo ela pagou, se eu não estou enganada, ela me disse que foi 18 anos. Esse período que ela pagou conta para uma aposentadoria, tendo em vista que ela perdeu a qualidade de segurada. Tem sim. Quando a pessoa ela vai se aposentar, né? Se ela preencher os requisitos, ela já tem 15 anos de contribuição e ela tem, vamos supor que é um homem, ela tem 15 anos de contribuição e 180 meses de carência e ela tem 65 anos. Essa pessoa, ela não precisa ter qualidade segurada no momento do requerimento. O que ela tem que ter é O tempo. o tempo certo, né? Ela tem que preencher os requisitos. Então, se ela estava há 2 anos sem contribuir, 3, sei lá, 5, mas no momento que ela implementou o requisito etário,
ela tinha o tempo de contribuição, ela pode solicitar. Não precisa ter qualidade de segurado nesse momento. Não é requisito. Mas aí ela precisa ter a qualidade, como é que se diz? A idade. Isso, ela precisa ter a idade e E o tempo o de tempo de contribuição. contribuição. Ela não precisa ter qualidade segurada, ela não precisa estar fazendo recolhimento para o INSS para Sim. solicitar o benefício. Certo, mas é importante, né? Porque aí ela precisa. O que eu penso, o que eu analisava era que a pessoa teria que ter, na época que completava os 65 anos, digamos, o homem, né? Na época que ele completava os 65 anos, ele precisaria ter a qualidade de segurado. Mesmo que ele já teve lá atrás, ele já tinha o tempo de contribuição, deixou de pagar, eu imaginava que quando ele chegasse na idade, ele teria que estar contribuindo. Caso contrário, Não é assim, não é um requisitos. requisito para se solicitar a aposentadoria. Porém, a gente orienta que a pessoa faça, né? Que a pessoa tenha qualidade de segurado. Porque assim, em relação a esses requerimentos, eu não devo pensar só, na minha aposentadoria, eu vou pagar isso aqui só para me aposentar, né? O ideal, né? O recomendado que a gente recomenda para os clientes é busque ter qualidade de segurado para que você esteja coberto para qualquer tipo de situação. Ou seja, você pode precisar de um auxílio-doença, ou você pode falecer, e aí você pode deixar ali a pensão por morte, né, para os seus dependentes. É importante você ter qualidade segurada para você deixar a pensão por morte para os seus dependentes, porque se eu tiver na minha cabeça que eu preciso pagar o INSS só para me aposentar, né? No momento em que haver aí uma eventualidade, assim, uma fatalidade, pode ser prejudicial para aquelas pessoas que sejam dependentes dessa pessoa. Mas essa pensão por morte, a pessoa também só terá essa pensão por morte se aquela pessoa que faleceu já estava aposentado, não é isso? Se ele não estava aposentado, a pessoa não tem como ter uma pensão por morte. Não, ela precisa ter qualidade segurada, entendeu? Para deixar pensão por morte para os meus dependentes, eu preciso ter qualidade segurado. Eu não preciso estar aposentada, né? Eu posso estar ali recebendo um auxílio-doença, eu posso estar contribuindo para o INSS, enfim, a gente não sabe, por isso que a gente recomenda. A gente não sabe quando a pessoa pode precisar. Isso. Então, eu não vou dizer para a pessoa, olha, contribui aí só 15 anos e depois tu para. Não, não paga mais o INSS. E se aquela pessoa falecer, como é que ela vai deixar a pensão para os seus dependentes, seus filhos ou sua esposa, enfim, seu esposo? Então tem que pensar nesse sentido. Por isso é importante ter qualidade de segurado, para você requerer esse tipo de benefício. Na verdade, por isso que é importante buscar um profissional especializado, porque veja só, quantos pegadinha, né? Quantas dificuldades, quantas coisas aqui a gente vai observando e que a gente precisa realmente ter isso bem organizado, porque caso contrário a gente acaba achando que está tudo certo e que a gente está indo no caminho certo e na verdade está Verdade. tudo ali. Pois, doutora, foi muito bom aí eu tenho certeza que quantas pessoas aí foram impactadas aí com essas informações, tiraram as suas dúvidas. Por isso eu quero dizer mais uma vez, envie essa live aí para os seus familiares, para aquela pessoa que tem dúvida a respeito de se está pagando o seu INSS, se o seu INSS está organizado, ou então busque um profissional aí para que você possa saber se realmente o teu vínculo está organizado, ou se você tem uma data fim, uma data que entrou, mas não tem data de saída, tudo isso. E não deixe de guardar seus documentos. Você que é trabalhador rural, você vai fazer uma compra, coloque lá naquele supermercado que você comprou, lá naquele armazém que você vai comprar geladeira, naquela loja que você vai comprar, coloque lá. Profissão, a profissão que você está exercendo. Se você é trabalhador rural, coloque lá. Profissão, trabalhador rural. Profissão, pescador. Isso tudo você vai juntar essa documentação para você poder ser mais fácil. Agora, você não tem nada, só tem aquele comprovantezinho que você paga, só isso não é suficiente. Cada dia que passa, doutora, eu estou enganada, mas cada dia que passa o INSS não está mais juntando as informações, o INSS não está mais assim, checando para que as pessoas possam estar realmente falando a verdade, porque o que a gente vê muito é
fraude, Isso. infelizmente. Realmente, hoje o INSS ele está se informatizando cada vez mais para que todas as informações do segurado elas estejam ali acessíveis durante a análise dele. Então, ele sempre vai estar confrontando o que eu estou apresentando com o que contém ali nas plataformas digitais. Então, realmente, eu preciso ter uma coerência na minha documentação. Doutor, então aí fala os seus contatos. Mais uma vez quero agradecer aí o convite, né? E você pode aí colocar aí os seus contatos. As pessoas que desejarem procurar aí doutora Andréia, como eu falei no início do programa, ela é especialista em direito previdenciário, tira suas dúvidas. Você já pode estar organizando aí, deixando sua documentação toda prontinha, para que você não possa ter prejuízo depois, perder tempo e dinheiro. Ora, gente, perder tempo, isso é chato, né? Então, já procure aí a doutora Andréia, que ela já vai poder aí estar deixando a sua vida toda organizada para você futuramente receber, não é isso, doutora? É verdade. Então eu queria aproveitar, né, para agradecer o momento mais uma vez de estarmos aqui, né, debatendo esse assunto que é sempre atual, né, é sempre importante você se planejar para o futuro, né, não deixar para depois aquilo que você já pode estar resolvendo. E a minha indicação, né, de você realmente buscar um profissional da sua confiança, né, um especialista naquilo que você está buscando resolver o problema, né? Para que você não tenha ali surpresas e problemas futuros. Então, gente, meu muito obrigada. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima segunda-feira com o programa Direito na Prática, direto da Rádio Educadora 88.3.